fazem com que toda a memória do espírito não se expresse. Então, é sempre nesse sentido. É sempre uma consequência natural das próprias leis de como funcionam as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora fora do espiritismo para ajudar a entender. Por exemplo, há uma lei, a lei de gravidade. É uma das leis da natureza que pertence ao domínio material, físico. É uma lei. O que significa que é uma lei? Significa que é um fenômeno, um acontecimento que está na natureza. Não pertence a ninguém, nem foi inventado por ninguém. Então é uma lei da natureza. Então há uma atração para o centro, né, da Terra. Então, tudo aquilo que eu soltar vai ser atraído para o centro da Terra. Se eu não fizer nenhuma interferência nesse movimento, e uma interferência que tenha uma intensidade que interfira nessa força que puxa para o centro, a lei vai se cumprir. Então, dada a lei, ela ocorre naturalmente. Então, por exemplo, se eu pegar esse celular aqui, soltar ele, ele vai cair. Mas não é que foi alguém ali correndo rapidinho e puxou o celular para baixo. Percebe? Não é? É uma lei natural, é uma lei que está na natureza. Ela faz parte da natureza. Dado que essa lei está na natureza, eu estou sujeito a sofrer os efeitos dela. A mesma coisa com relação às demais leis que o Espiritismo trouxe. São leis naturais. Então, automaticamente, a alma, quando entra num corpo material grosseiro como o nosso, o corpo não consegue expressar toda a memória do espírito. Por isso que quando a gente está no corpo, a gente não lembra de tudo. A gente não lembra do mundo espiritual, das existências anteriores, a gente não lembra. Mas não é que Deus foi lá, mexeu no nosso cérebro, fez alguma coisa que a gente imagina como um ser fazendo. Então, quando a gente diz assim, Deus quis que a gente esquecesse o passado, a gente tem que entender que através das leis naturais do universo, ao natural, ao adentrar um corpo, esse corpo, por ser mais grosseiro do que a alma, do que o espírito, ele não consegue manifestar toda a memória do espírito. Da mesma maneira que quando eu pulo, ao natural, eu sou atraído para baixo novamente. Então é nesse sentido que a gente tem que entender. Quando a gente fala Deus quis, né? Claro que essa expressão é para mostrar que tudo está submetido às leis de Deus. Inclusive por exemplo, a nossa capacidade de conhecer algo. Se eu não desenvolvi ainda essa habilidade, essa faculdade nova, eu não consigo conhecer o princípio das coisas. Mas eu posso dizer Deus não permite, porque são as suas próprias leis naturais que, que estabelecem isso. Então a gente diz, dados as causas, eu tenho os efeitos. Então, enquanto eu não mudo as causas, eu tenho sempre os mesmos efeitos. Eu não tenho a faculdade nova, eu tenho sempre o mesmo efeito. Eu não consigo entender o princípio das coisas. São as leis de Deus agindo. Então, é Deus agindo através das suas leis. É nesse sentido que ele quer que a gente entenda. Mas, à medida que as questões forem vindo, a gente vai dando mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos. E aí vai ficar mais claro, a gente vai se acostumar com essa nova linguagem, é uma questão de costume também, né? Exatamente. E só para fechar, para corroborar com isso que você falou, né, aqui quando nós estudarmos as questões aí relacionadas a, por exemplo, o mundo superior ao nosso, onde os corpos, segundo os espíritos, são mais etéreos, os espíritos encarnados lá vivem como os nossos sonâmbulos e lúcidos aqui. Eles têm uma interação quase que mais permanente com o mundo espiritual, ao passo que aqui, né, a coisa não se dá tanto assim. Mas eu te devolvo aí, Michel. É isso, não, e isso é interessante, porque se a gente
parar para refletir com mais calma. A gente já tem exemplos, analogias que a gente pode fazer que fica claro para as pessoas entenderem. Vou citar um exemplo para quem entende aí um pouco de programa de computador. Se eu tenho um arquivo, imagina que eu faço eu digito algum texto no Word atual, no Microsoft Word. Eu digito lá um texto, eu crio imagens lá, alguma coisa assim. Se eu for tentar abrir esse arquivo, que eu fiz, por exemplo, no Word 2024, nem sei se está no 2024, mas só um exemplo. Se eu criar um arquivo no Word 2024 e tentar abrir ele num outro computador que só tenha o Word 2007, quem já fez essa experiência, a gente vai ver que várias coisas que rodavam lá no Word 24 e apareciam no arquivo, no 2007 não vai aparecer tudo. O 2007 ele não consegue ler e codificar todos os elementos de algo que foi feito num Word que veio depois. Já o oposto já não é verdadeiro. Se eu pegar um arquivo do Word 2007 e abrir no 24, o 24 vai ler tudo. Então aquele que é mais avançado consegue dar conta do que é mais antigo, mas o mais antigo não consegue dar conta do que é mais avançado. Então, por que essa... Claro que é uma analogia, mas por que a gente já consegue logicamente entender? A alma, ao adentrar no corpo, ela é como se fosse algo do Word 2024 entrando no 2007. O corpo é muito grosseiro e a alma não consegue expressar totalmente o que ela é. Então, a gente não lembra do passado, a gente não lembra do mundo espiritual. Por isso, inclusive, que a gente duvida que possa existir vida após a morte, porque a gente não lembra. Mas claro que a gente vai ver que essa não lembrança, esse esquecimento, ela é temporária e ela tem um objetivo, porque Deus não poderia criar leis que não tivessem objetivo. A gente vai ver que esse esquecimento existe na fase do espírito inferior, que ele esquece justamente para ele poder recomeçar uma nova existência e corrigir os erros do passado. Porque se ele nunca recomeçasse num contexto de esquecimento, seria muito mais difícil ele, ele se refazer, ele se reconstituir. Imagina, vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que fez atrocidades. Ela seria sempre mal vista, sempre atacada, julgada, e ela nunca teria uma chance de reabilitação, porque a gente sempre lembraria. Agora, com o esquecimento, a gente tem uma família amorosa que recebe um espírito desse como filho e cria com maior amor e carinho, possibilitando que ele tenha uma chance de se reabilitar. Imagina se não houvesse esquecimento, esses pais lembrariam, olha, esse nosso filho aqui foi um espírito que em outra existência foi um assassino. Então, o esquecimento tem uma utilidade num mundo como o nosso. Tanto que quando essa utilidade não precisa mais, nos outros mundos, os espíritos lembram do passado. Então, mostra essa sabedoria divina e como isso logicamente é possível, né? Como a gente consegue entender. Então, a doutrina espírita ela é muito bela no seu conjunto, né? Na sua engrenagem de raciocínios, uma coisa vai clareando a outra e vai fazendo sentido. Como essa questão do princípio das coisas. A gente não consegue entender, a gente vai ver que a gente tem uma dificuldade de entender o princípio das coisas, como que a alma foi criada, como que o universo surgiu. Percebam que são dificuldades que estão aí na história do pensamento humano e na própria história da ciência. A ciência, ela tenta... O que é a ciência? A ciência, ela está tentando entender. Até hoje, como é que começou a vida? É muito complexo. Quem estuda isso, ou quem conhece isso, quem vê documentários sobre isso, é muito difícil hoje, com todo o avanço da ciência, tentar explicar como que a vida orgânica se deu. Então, tanto que se busca até hoje explicações. Claro que à medida que o tempo vai passando, as respostas vão vindo, né? Justamente mostrando esse véu
que vai se levantando, né? Que